Muito bem, turma. Nós vamos continuar nossa jornada na matéria História Eclesiástica e dessa vez vamos falar sobre a Contra-Reforma. Veja, aconteceu uma reforma, ela foi fruto de muitas causas, né? A reforma, aliás, são várias, né? E depois a gente vai estudar ainda a Anabatista, a reforma Anabatista, que não é bem a reforma, ela é continuação da reforma de Zwingli, né? Mas a Contra-Reforma foi um movimento que aconteceu logo após a reforma. Eles se reuniram no concílio para criar um projeto de trabalho para impedir o avanço do protestantismo em solo europeu. E você vai ter alguns frutos da Contra-Reforma. Bom, nós vamos estudar ainda sobre os anabatistas, porque o pessoal faz confusão entre batistas e anabatistas. Os anabatistas é um grupo, os batistas são outro grupo, é outro grupo. Os batistas vão nascer ali na Inglaterra, pelo John Smith, o Hughes. Já os anabatistas, eles vão vir via Zurique, via Zwingli, que é um outro grupo. Os nomes são parecidos porque eles defendem a mesma tese do batismo por imersão. Então, vai ser muito legal a jornada de hoje, ok? Vamos começar com os anabatistas. Vamos conhecer esse grupo, onde eles atuavam, onde eles promoveram a sua reforma também, né? Os contatos que tiveram, a sua aproximação com os Zwinglio, e de certa forma a gente vai conseguir adereçar a esse assunto. Deixa eu buscar aqui a nossa apostila de uma vez, material, o MAS, né? O material acadêmico suplementar, para você se dirigir aí direitinho com a nossa pesquisa, ok? Preste bem atenção que essa reforma ela vai começar um ano depois da reforma de Zwingli. Olha aí, ó, 1525. A de Zwingli foi em 1524. Por quê? Porque os anabatistas são fruto direto do que aconteceu lá em Zurique, naquela situação. Então vamos ali. Quando que aconteceu isso? Aliás, aqui do lado, movimentos eclesiásticos anabatistas. Ah, outra coisa, os anabatistas não é um grupo só, né? Eles são vários grupos que foram apelidados de anabatistas. Mas tem outros grupos que estão perto, né? Nós vamos estudar aqui um pouquinho, ver um pouquinho de cada um, para você ter ideia. A data do acontecimento é 21 de janeiro de 1525. O local foi Zurique, na Suíça. Quem promove aí, no caso, essa reforma, né? É uma reforma dentro da reforma. Preste bem atenção, tá, pessoal? As três reformas importantes é a magistral, que é de Lutero, 1517, a radical, que é de Zwingli, 1524, e a anglicana, que é do Henrique VIII, 1534, tá? Os anabatistas é um desdobramento da reforma de Zwingli, assim como os, aliás, de Zwingli e também da anglicana, né? Os batistas, os congregacionais, são desdobramento da, da de Zwingli. Não, perdão, não. Os anabatistas. Os anabatistas é um desdobramento da reforma radical. Os batistas, presbiterianos congregacionais e até os metodistas, desdobramento da reforma anglicana. Os luteranos e a ideia calvinista, predestinação, vem do desdobramento da igreja anglicana, tá? Então ficou bem claro. De novo, lá eu cheguei perto dos batistas, né? Ok, então os anabatistas, que é um desdobramento da reforma radical, aparecem alguns nomes aqui. Tem mais, mas os mais
comentados, né? Ó, o George Blorock, o Conrad Greb, Philip Smith, e se considerarmos os menonitas também como um tipo de anabatista, aí vai ser menos Simmons, né? Menos Simon. Se considerarmos os Amish como um tipo de anabatista, então temos Jacob Amish. Os Amish é aquele povo que, até quando eu morei nos Estados Unidos, eu via lá que tinha era uma fazenda, né? Eles se recusam à tecnologia. Eles vivem no século XVIII, século XVII, XVIII, com aquelas roupas, aquelas coisas, né? Eles não têm contato com a cidade, só um que vai, parece, e volta, coisa assim, muito pouco. Então pode considerar ele como um dos anabatistas também, né? E o, e o George Fox, que é dos Quakers, né? É um movimento também eclesiástico. Ok. É, do que foi esse movimento? O que ele representa, né? Longe de ser um grupo seleto, os anabatistas não formavam um único grupo, pois havia diversos grupos chamados de anabatistas. E também remonta a tempos mais antigos que a data de Zurique. Esses grupos tinham crenças e práticas diferentes e divergentes. Bom, eles eclodiram com força um ano depois da reforma de Zwingli, mas há indícios de seus questionamentos, seus posicionamentos, bem antes da reforma de Zwingli. Ponto número 1. Anabatistas eram pessoas que reclamavam o batismo por imersão, entre outros pontos. Assim são chamados porque anabatista significa em grego rebatizar. Eles são classificados como radicais porque, ao contrário de Lutero, que queria uma reforma que é interna, os anabatistas ansiavam por uma reforma out, ou externa, ou seja, um desvencilhar por completo da Igreja Católica. Eles prezavam por batizar apenas na idade adulta, rejeitando assim o pedobatismo, que é o batismo de criança, né? Desta forma, rebatizavam todos que outrora foram batizados quando criança pela Igreja Católica. Eles não aceitavam o pedobatismo, que o pedobatismo é o batismo de criança, né? Então a palavra na sua etimologia pedobatismo, né? Criança, batismo de criança, batismo infantil, na verdade, né? Então eles não aceitavam, então eles rebatizavam as pessoas pelo batismo por imersão. Na verdade, são 3 batismos. Anota aí. Você que está com a sua caneta, anota aí isso aí. São 3 batismos, né? O batismo por imersão, quando o corpo inteiro está dentro da água, né? Esse é o mais comum nas igrejas evangélicas. O batismo por é, aspersão é quando o pastor, o clérigo, o sacerdote, ele pega um caneco, uma bacia, ou então a mão mesmo, e ele encharca a cabeça da pessoa com água. Ele molha toda a cabeça da pessoa com água, ali simbolizando o batismo, né? E tem o batismo por efusão. Efusão é você aspergir na pessoa água. Pode ser com a mão, pode ser com objeto. Então, tem o imersão, que é o corpo todo dentro da água. Anote aí. Por aspersão, que é molhar a cabeça com um bom punhado de água. E o efusão, que é aspergir, jogar pingos d'água sobre a pessoa. Okay? Em sua doutrina, alegavam que apenas um adulto consciente pode decidir por batismo, como fruto de uma genuína conversão a Cristo. Você vai entender que muitas igrejas evangélicas, né, eles adotaram muitos princípios dos conservadores, aliás, dos anabatistas ou da reforma de Zwingli. É interessante entender que muitos pontos aí são colocados para nós como pontos que já estavam na reforma anabatista e a igreja evangélica, de certa forma, ela usa, né? É interessante isso. Importante entender esses princípios que os anabatistas pregavam e que hoje as igrejas evangélicas elas usam.
a gente vai, daqui a pouco a gente vai entender isso, vamos continuar aqui, e você vai ver, eu vou listar daqui a pouco para você, fazer uma lista aqui bem legal para você entender onde queremos chegar. Deixa eu voltar aqui na nossa pasta, espera por um pouquinho que ela saiu, vamos buscá-la aqui, só um minutinho, vamos encontrar aqui, aqui já achei, deixa eu voltar aqui, de vez em quando ela sai do ar, e a gente precisa buscar aqui para continuar aqui dando aula, né? Vamos lá, agora, trazendo de volta, ok. E estamos aqui nesse parágrafo, ok? Ah, em sua doutrina alegavam que apenas um adulto consciente pode decidir por batismo como fruto de uma genuína conversão a Cristo. Os grupos mais destacados do movimento são também chamados de Amish. Lembra que eu falei isso? Amish. Também tem os Irmãos, que é outro grupo. Também tem os Luteritas, que é outro grupo também. Todos eles são considerados como anabatistas, né? Então é interessante isso. Ah, ah, a curiosidade que eu quero colocar. Aliás, também tem os menonitas, né? Aqui tem uma curiosidade que eu queria colocar para vocês. A aveia quack, sabe a aveia quack que você compra no supermercado? Foi criado em 1652, tá vendo? 100 anos depois, né? Cento e poucos anos depois da reforma anabatista. Pelo inglês George Fox, que ele é justamente o mentor, né, dos Quakers, é o George Fox, que também era considerado como um tipo de anabatista, né? O movimento Quaker pretendeu ser a restauração da fé cristã original. A veia Quaker vem deles, sua origem no dia 4 de setembro de 1877, na pequena cidade de Ravenna, localizada em Ohio, estado do meio-oeste americano. Quando o Quaker Mill Company, empresa fundada pelo Henry D. Seymour e William Easton, registrou oficialmente a marca Quaker. Então já era um costume deles ter essa veia aí, né, esse produto, mas foi comercializado a partir de 1800. Vamos à parte número 2. Como o assunto é antigo, a menção anabatista foi dita em Cartago, por ocasião de um concílio em 225. Aí que eu estou falando, tá vendo? É, na, quando chegou a reforma de Zwinglio, eles aproveitaram para dar um boom, né? Mas o reclame anabatista já vem de algum tempo. Não foi ali nos dias do quiçá é a reforma mais antiga do que todas as reformas, né? É porque ela ficou soft, né? Ela ficou branda. Quando chegou a época de Zwingli, ela tomou um impulso maior e chegou, né, a colonizar os Estados Unidos. Interessante isso, hein? Como o assunto é antigo, a menção anabatista foi dita em Cartago por ocasião do concílio em 225, no terceiro século, tá? Quando Cipriano de Cartago liderou um batismo e com ele 87 bispos respaldaram a atitude. Ele, eles haviam recebido adeptos das seitas novaciana e assim procederam. Eu falei sobre as seitas na outra aula, os novacianos, né? Eles tinham uma crença diferenciada da ortodoxia da igreja cristã, embora fossem cristãos também, mas a doutrina era diferenciada. Aí você vai ter aí esse grupo de anabatistas, ó, já o Cipriano, né, no terceiro século, já reclamou o batismo. Ele foi para cima para batizar essas pessoas que vieram dessa seita aí, né? Interessante, tá vendo? Por isso que é bom estudar, né? Na ocasião, houve uma controvérsia pelo então bispo da Igreja Católica, Papa Estevão I, que não aceitou, né? Ele foi contra esse batismo aí. Ao que se sabe, os grupos que praticavam o rebatismo eram do montanismo. Olha, montanismo é um outro grupo herege, segundo a Igreja Católica, né? Que eles classificam como igrejas hereges, né? Vem de Montano. Montano foi um pregador aí, lá no começo, né? E ele conseguiu arrastar muitos adeptos. A Igreja Católica se posicionou contra ele, contra o Nestor, que é os nestorianos, contra Ário, o arianismo. São vários, né? Então, eles praticavam o rebatismo, era do montanismo, e também do inovacionismo, até o século IV.
Também os seguidores do donatismo até o século X na África. Donato, né? Aquele que o Agostinho de Hipona enfrentou, né? Os donatistas, lembra essa celeuma que teve, né? Muito bem. Registra-se uma condenação pelo anabatismo em 525, através do Código de Justiniano. A situação chegou até a Bulgária, onde houve também o ato, também entre os bogomilos, no século IX. Então, está comprovado que a ideia de rebatizar já é lá do começo, né? Existe uma controvérsia aí de várias linhas, né, de teologia, que a minha função aqui não é defender uma linha teológica. Eu tenho a minha confissão, é claro, como professor, eu preciso ter uma linha confessionária teológica, que é a qual eu acredito. Mas existe uma linha que diz que o pedobatismo é uma coisa realmente do primeiro século, do segundo século, os pais da igreja assim o faziam. Havia também há mais explicações que dão também por questão de a pessoa ser já separada de quando nasce para o cristianismo. Bom, cada um tem os seus argumentos, né? Biblicamente, no texto original, você não encontra a referência ao batismo infantil. Então, os mais ortodoxos, eles vão lá para a Bíblia e reclamam essa parte, que Cristo foi apresentado. Mas também se esquece que Cristo foi também circuncidado. E aí, vai circuncidar também? Então, assim, são coisas para se pensar. O que tem que se entender em questão de batismo é que Deus não julga o, 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 o modo, ele julga o ato. O modo de batismo, para Deus, bom, se você quiser chegar mais perto da ortodoxia bíblica, é imersão, né? Pelo menos aqui, o que nos dá a ideia de Cristo ir a um rio, né? E já havia os essênios que faziam imersão naquela época. Bom, mas se você, se, por exemplo, agora uma coisa muito pessoal, eu não quero que você aplique para você, né? Por favor, é só um pensamento dentro do contexto, sendo o tema o mérito da questão, eu posso direcionar o mérito. Não estou ensinando, nesse caso, eu estou comentando algo muito particular. Se eu recebo na minha igreja alguém que foi batizado por aspersão ou por imersão, ou por efusão, e ela está convicta que no dia que ela batizou, ela estava séria, ela fez um compromisso com Deus, eu não vou desfazer. Não é o batismo que salva, o batismo é um ato público para demonstrar um novo caminhar, uma nova caminhada. Então eu vou, certamente, considerar que o ato foi legítimo, porque, aliás, o modo foi legítimo porque o ato foi sincero, tá entendendo? Eu já batizei por expressão uma vez um senhor que estava no leito de dor, no hospital, queria se batizar, estava à beira da morte, estava com um saco do intestino para fora, né? Uma bolsa. Eu não podia pegar aquele homem e jogar dentro da água. Isso não existe também. Então aí ficaria um legalismo. Então tem que ter um ponto de equilíbrio aí. Você escolhe uma linha. Eu escolhi a linha de imersionista. Você escolhe a linha. Mas fica, fica, fica certo que Deus não julga a forma. Deus julga o ato. O ato foi sincero, houve confissão, confissão pública, e a pessoa que batizou não conhecia a teologia, ela estava fazendo todo o coração, é válido. Bom, esse é meu pensamento particular. Só estou ensinando as várias ideias, né? Se fosse para mim ser confessional aqui, me dizer tá errado, o outro tá errado, isso aqui tá certo. Eu não estou falando isso, eu estou colocando cada ponto do batismo para você aí, tá bom? Esse segmento, esses segmentos para que destoava da igreja oficial, não aceitando os dogmas católicos estabelecidos e assim assumiam por conta própria uma maneira de reforma própria, né, no caso. Então eles destoavam da igreja oficial, não aceitavam os dogmas. E aí eles assumiam por conta própria uma maneira de uma auto-reforma, né? Uma auto-reforma. Ponto 3 é o ponto do registro. Então temos registros do anabatismo nos séculos 3, 6 e 9. Tá vendo? Que aconteceu bem antes lá do Zwingli, em 1525. Esse nome Anabatista vai surgir aí, nesse concílio de 225 aí, ó.
já no terceiro século, né? No entanto, o termo e o movimento se estabelece com forma de chamada reforma radical, que tem por impulsionador Ulrich Zwingli. Foi isso que eu falei no começo da aula. Além do rebatismo, a reforma radical ampara-se nos assuntos de justificação pela fé, tá vendo? Tal qual magistral. Sacerdócio universal. Esse ponto teológico já o Henrique VIII não cobriu. Ele foi mais litúrgico, né? Uma coisa mais comportamental. Aqui, ó, temos muita teologia aqui. Além do rebatismo, a reforma radical amparava-se nos assuntos de justificação pela fé, sacerdócio. A justificação pela fé é aquela doutrina que elimina o uso das indulgências, né? E as pessoas são salvas e também elimina a questão da salvação pelas obras. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E aquele que é salvo, que sem dúvida, ele vai produzir obras, né? Então, justificação pela fé. Sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? É dizendo que agora não precisa mais um representante lá entre o povo e Deus. Qualquer um pode chegar a Deus em oração. Qualquer um pode tocar na Bíblia, ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia. É isso que eu estou falando aqui, né? E também exercer poder de orar pelos enfermos, impor as mãos uns sobre os outros. É o sacerdócio universal dos crentes. E a doutrina de adesão voluntária do crente à igreja, não sendo aceita o nascimento já como cristão por ser criança, batizar-se em profissão de fé pelo candidato. Olha só, interessante isso aí, porque os países, as pessoas já nasciam pertencentes à coroa e já pertencentes à religião. Não havia o convite para você tomar uma decisão, aliás, até porque o apelo de vir à frente para aceitar Jesus nasceu com Finney, lá no século XIX, 18, 19, né? Então, tem que pensar, tem que entender isso aí. Então, naquela época, a pessoa nascia no país, ela já era parte da coroa, já era do país, e ela já era cristã, já era ou daquela religião que professava o Estado. Então, eles também eram contra isso. A pessoa tem que crescer, entender ao Evangelho e tomar uma decisão por Cristo, né? E também não batizar sem a profissão de fé. A questão do batismo aí, ela também batizar-se em profissão de fé. Eles tinham que ter aquele sistema de pessoa confessar diante do povo, né? A dizer todas aquelas partes que o ministro faz. O ministro faz a pessoa confessar. Ela confessa. Se eu lembro, creio no Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus, da terra, Criador, que governa todas as coisas, Pai do nosso Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu Filho amado, único, suficiente, Salvador entre homens e Deus. Creio no Espírito Santo, parágrafo de Deus enviado para capacitar o crente. Olha, eu estou lembrando mais ou menos. Creio na Santa Igreja do Senhor, a agência de Deus levantada no mundo para arvorar os mandamentos sagrados do Senhor. Prometo ser fiel aos cultos, à igreja, à cooperação, ao trabalho. Prometo ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Prometo. Então, essa profissão de fé, e no final, né, ele falava da salvação, isso eles cuidavam para que isso fosse feito. Mesmo com todo o reclame anabatista, Lutero, Calvino e Zwingli não absteram de realizar o pedobatismo. Interessante, né? Olha, o Lutero, o Calvino e o Zwingli, eles não pararam de batizar criança, embora os anabatistas reclamassem isso, né? Eles não paravam. Talvez essa diferença e a forma de ver a Santa Ceia tenham sido divergências maiores entre os reformadores. Por exemplo, a história mostra que, enquanto Lutero queria reformar dentro da igreja, os líderes anabatistas queriam radicalmente o corte de vínculo papista. Então, o Lutero queria reformar, mas continuar próximo, né? É reformar, manter a mesma igreja, só que com outros padrões e conservando alguns padrões. Os anabatistas, pelo contrário, eles queriam totalmente estar fora da supremacia católica, a obediência ao Papa, a infalibilidade papal, os sacramentos, tudo eles queriam estar separados, né? É interessante. São alguns deles, né? George Blaurock, Conrad Grebel,
Félix Menz ansiavam por uma reforma mais radical, tanto na questão do batismo, quanto no que se refere à vinculação da Igreja e do Estado, defendida por Lutero, como uma espécie de governo civil, inclusive sobre a Igreja, ou por Calvino, que defendia uma total separação da Igreja e do Estado, mas que ambos se ajudavam mutuamente. Isso foi um ponto que foi discutido depois de uma época, né? Até chegar hoje aí o Estado laico, separação de Igreja e Estado, e por aí vai. Vamos para o ponto 4. Os líderes mais conhecidos nesta reforma no século XVI são, já foi o nome deles, né? Eles buscavam uma reforma mais radical, tanto na questão do batismo quanto no que se refere ao Estado. Isso eu já coloquei também. Agora vamos aí aos pontos anabatistas, né? Eles diziam não ao pedobatismo e sim a uma decisão adulta consciente, acompanhada da conversão, que envolve também confissão e abandono, arrependimento do pecado. 2, sim à justificação pela fé. 3, não ao nascimento cristão e sim para adesão ou decisão voluntária da pessoa. E 4, separação da igreja e Estado. Quero voltar num ponto aqui, que é o ponto do arrependimento. Nós que somos de origem latina, o latino é muito sentimental. O latino entende que o arrependimento é o choro, a contrição, a pessoa se desmaiando na frente, eu pequei, eu errei. Bom, faz parte também da pessoa sentir remorso, ela expressar sua emoção na confissão do pecado. Mas, na verdade, arrependimento não é bem isso. Arrependimento é metanoia, é mudar de direção. É dizer assim, ó, eu pensava desse jeito, me arrependo. Eu mudo de direção, agora eu penso desse jeito. Se você chorar por isso, se constranger, aí tudo bem, faz parte, até ajuda. Mas eu conheço pessoas que se converteram, primeiro se arrependeram, confessaram, se converteram, e em seu arrependimento eles não fizeram nenhum tipo de situação de choro, de ai meu Deus, eles simplesmente pararam de fazer o que estavam fazendo. Pararam de fumar, pararam de ingerir bebida alcoólica, pararam de tanta coisa que eles pararam, sem precisar aquele estadalhaço. Tudo bem, pode fazer. Eu já falei, faz parte, é bom, é maravilhoso a pessoa vir para frente quando recebe Jesus e chora e tem aquele sentimento todo. Isso é bom demais. Mas não que isso seja arrependimento. Eu já ouvi pessoas que supostamente se arrependeram e a vida não foi aquilo que se esperava, né? Então, não teve, não condisse, né? Não atestou, não averbou, não corroborou para a decisão que a pessoa havia tomado. Então, esses 4 pontos são os 4 pontos que envolvem aí a natureza dos anabatistas, no caso, que é esse não pelo batismo, sim o batismo de adulto, com confissão pelo adulto, né? Seguido arrependimento, a justificação pela fé, não mais por indulgências ou por decreto papal ou por obras, né? Não ao nascimento de cristão, e sim a adesão quando a pessoa estiver adulta e a separação entre igreja e Estado. Bom, essa é uma pequena amostra aí do que seriam os anabatistas. Tem mais coisas que nós vamos ver aí de acordo. Deixa eu ver aqui uma outra questão interessante para nós se situarmos dentro da nossa lição. Até agora, a gente viu a natureza deles, né? De onde eles saíram, como aconteceu. Agora, nós vamos para outra aula que vai explicar o movimento em si. Teremos mais informações interessantes sobre isso. O interessante é que essa matéria tem muito conteúdo. E eu fico aqui preocupado porque é muita coisa para passar. Eu tenho medo que o aluno não absorva tudo e perca algumas partes importantes. Por isso que eu sempre aconselho você trazer um papel, uma caneta, ou um tablet, ou alguma coisa que você possa anotar, fazer anotações ali, porque há muitas coisas que eu coloco na apostila, que são os pontos cardeais, mas tem informações que eu falo por fora. E você precisa assimilar também essa informação, ok? Bom, você viu aí a origem dos anabatistas, os grupos que representam esse movimento, né? Você viu também
os pontos que eles defendem. Aí você entendeu que é um desdobramento da reforma. Na verdade, eles são pré-reforma e pós-reforma. É que foi uma reforma um pouco, vamos dizer, tímida, mas quando chegou o tempo do Zwinglio, essa reforma explodiu e deu força a esses grupos para eles continuarem na sua jornada de seus pensamentos, nas suas defesas, né? Eles morreram muito, sabia? Os anabatistas sofreram demais. Eles foram perseguidos, foram mortos, foi uma coisa assim terrível. Eles, olha, em termos de reforma, eles foram os que mais sofreram, né? Alguns grupos também que são paralelos às reformas, como os huguenotes na França, como também os russitas da República Tcheca, né? Na época era Boêmia, né? Era Morávia, Boêmia, aquela região. Os Lollards da Inglaterra, né? Os seguidores de Savonarola também são vários grupos que deram sua própria vida em favor de um evangelho genuíno, né? Sem, imparcial. Bom, a gente volta para uma outra aula. Você entendeu agora a origem, os mentores e os pontos. Ó, a origem, os mentores e os pontos dos chamados anabatistas. Te vejo já na próxima aula.